Tudo começou quando a criatura desejou o lugar do Criador e se rebelou contra Deus. Daí em diante podemos ver na Bíblia Sagrada como o diabo tem tentado manipular o homem, e ele tem conseguido. Neste testemunho que você verá, o relato de como eu, pastor Monteiro, fui usado por Satanás. Até que um dia tive um encontro verdadeiro com aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e a minha vida foi restaurada. Sou a prova viva de que não existe barreiras. Tudo é possível ao nosso Deus. A palavra diz que mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate ou carmesim, serão alvo como a neve. Tudo é possível ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos neste momento fazermos uma leitura da palavra de Deus no livro de Deuteronômio 18:9. Nos diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinheste, nem mágico, nem quem consulte os mortos, nectomantes, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, Senhor. E por causa dessa abominação, o Senhor teu Deus as lança para fora de diante dele. Perfeito será com o Senhor teu Deus, porque esta nação que há de possuir ouve os prognosticadores, os adivinhos, porém a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Queridos irmãos, queridos ouvintes, eu sou nascido numa cidade no interior do estado de São Paulo. Nasci com um certo tipo de enfermidade e desenganado pela medicina, nasci numa família abastada financeiramente. Meu pai com uma rede de panificadoras na cidade. E eu desenganado pela medicina. Um dia disseram para minha família, para minha mãe: olha, existem umas pessoas nesta cidade, na casa dos espíritos, que trabalham com esses espíritos, e esses espíritos vão resolver a solução para o seu filho. E minha família me leva naquele lugar. E naquele lugar, minha mãe me faz uma entrega a Mamãe Oxum. Mamãe Oxum, ali naquele lugar, hoje se representada como a Senhora Aparecida, e naquele lugar ela se chama Mamãe Oxum. E essa entrega a Mamãe Oxum me atrai muito forte para o ocultismo. Não houve uma cura na minha vida, de modo algum. Passei por vários processos ainda com esta enfermidade. Não houve cura. Mas isto me atraiu muito forte para as coisas ocultas, para as coisas das trevas. E minha vida naquela entrega, a Senhora Oxum, a Mamãe Oxum, ficou aprisionada naquele lugar. Aos 7 anos, disseram aos meus pais que eu tinha uma mediunidade, que eu necessitava desenvolver. Fui levado de volta àquele lugar. E ali naquele lugar, fui colocado dentro do rocó. O rocó, um lugar baixo, comprido, escuro. Ali naquele lugar teve o dia da matança, que eles chamam o dia da matança. Vários animais foram sacrificados naquele lugar. E durante os 10 dias que eu permaneci dentro do rocó, com 7 anos, tive a minha cabeça raspada, e o sangue daqueles animais eram dado para mim tomar, misturado com uma erva, naquele lugar ali, que eles chamavam-se abobó, que era dado para mim tomar. Saí daquele lugar, passei pelas giras de incorporação, aprendi todas as cantigas, saí trabalhando com 2 herês mirins, 2 entidades mirins, que eles se chamam São Cosme e São Damião. Essas entidades mirim aprisionavam a minha vida cada vez mais. Tinha meu compromisso com eles, tinha meu compromisso com esses guias. Aprendi os pontos, aprendi as cantigas. Essas entidades mirim exigiam um sacrifício de animais, um sacrifício de gatos. Então era levado os gatos naquele lugar, eram cortado o pescoço deste gato, era retirado o sangue deste gato,
E o primeiro sangue a ser retirado era tomado por mim, ali incorporado por essas duas entidades, esses dois Erês Mirins. Ali naquele lugar, esses gatos, esses Erês Mirim, exigiam que fosse aberto o cérebro daquele gato, a cabeça daquele gato, incorporado por essas duas entidades. Eu comia o cérebro daquele gato ali naquele lugar ali. Hoje você vê, não estou aqui para denegrir, não estou aqui para falar mal de ninguém. Estou apenas para falar daquilo que Deus fez na minha vida, da onde Deus me tirou, o processo de libertação que eu passei na minha vida. Hoje existe o dia aí de São Cosme e São Damião, que distribuem balinhas para as crianças, dão docinho para as crianças. Eu falo que isto é um mal que vem sobre a vida do seu filho. O homem precisa é de Deus, o homem necessita do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, no caminho que ele deve trilhar. E esses caminhos não são caminhos do Senhor. E hoje nós vemos que é uma mistura muito grande da religiosidade, uma mistura muito grande da religiosidade com essas imagens, as mesmas imagens que estão dentro das casas de encosto, dentro desses lugares que vendem, são as mesmas imagens que estão dentro das religiões. As mesmas imagens que se encontram dentro dessas religiões. Você pode ver, eu não estou aqui para denegrir nada, você pode ver que o dia da lavada da escadaria do Senhor do Bonfim, na Bahia, ali entra aquelas mulheres adeptas, né, a essas religiões, naquele lugar ali, todas incorporadas, vestidas ali com aquelas roupas, né, adentra a esta religião, adentra ali, e elas vão à frente ali, entende, incorporada, e jogando aquela água sobre o povo. Então você vê que é uma mistura muito grande da religiosidade hoje, com as casas de encosto, a casa de espírito, hoje uma mistura muito grande. Cresci naquele lugar. Cresci naquele lugar ali. Mas nesta época também eu trabalhava nessas religiões, fortemente envolvido, fortemente a minha vida aprisionada. Esta carne desses animais, que são chamados dia da matança, essa carne desses animais é distribuída para as pessoas. As pessoas, quando vão nesse lugar, participam desta cerimônia. Eles comem desta carne, comem da oferenda, comem disto que é dado naquele lugar. E ali era misturado um pó no meio desta carne, que se chama pó de pemba. O pó de pemba é o pó de osso humano, que é misturado. Tem os giz de pemba que usam para riscar os pontos, mas há o pó de pemba, o pó de osso humano, que é misturado, né? Que é misturado no meio da comida, para que aprisione a vida da pessoa naquele lugar. Esse pó é o pó de osso humano que é dado para você que comeu, você que bebeu neste lugar, você que participou dessas cerimônias. Este pó de pemba, você pode ter certeza que você comeu neste lugar. É pó de osso humano que você ingeriu para o seu organismo, para que isto aprisione a sua vida naquele lugar, para que isto tranque a sua vida naquele lugar ali. Então a sua vida, você se torna o quê? Um escravo. Eu falo para você que hoje eu sou livre em Jesus Cristo. As pessoas nesse lugar são escravizadas. Eu passei por esse lugar, por todo esse processo deste lugar. Nesta época eu era escravizado neste lugar. Hoje eu sou livre. Posso declarar que eu sou livre porque Jesus me libertou. Cresci naquele lugar, ali. Aprendi tudo o que se tinha que aprender. Aos 11 anos começo a trabalhar numa emissora no interior do estado de São Paulo. Uma emissora de rádio. Não é pelo fato que eu necessitava trabalhar, não. É pelo fato que eu sempre gostei de uma independência própria. Sempre gostei de ter a minha própria independência. Com trabalhos feitos, com entregas feitas, eu fui para São Paulo, com 15 para 16 anos. São Paulo começo a trabalhar numa grande emissora de televisão. Nesta emissora de televisão. Rádio, televisão em São Paulo. Ali em São Paulo, a minha vida aprisionada. A minha vida presa ali em São Paulo, os compromissos com essas entidades, com os compromissos que eu tinha que ter com eles ali em São Paulo. Eles me davam, eu tinha, então eu tinha as minhas obrigações a cumprir naquele lugar junto com eles. Mas tudo isso, queridos, quero dizer para você, um preço sendo pago. Um preço sendo pago. E eu falo para ti, um preço sendo pago com a minha vida, porque o preço hoje foi pago pela vida do Senhor Jesus Cristo, pela minha vida naquela cruz do Calvário. São Paulo começa a trabalhar nesta emissora de televisão.
nessa emissora de rádio e televisão. Me torno um dos locutores dessas emissoras de rádio e televisão em São Paulo. Esta emissora começa a entrar numa falência muito grande, esta emissora de televisão. Vem um senhor, um rico empresário, e compra uma parte da proposta que eles me fazem. Porque eu tinha um desejo dentro de mim, me dado por Lucifer. Um desejo de poder, um desejo de dominar, um desejo de estar por cima das pessoas, de dominar a vida das pessoas. E ali naquele lugar, eles me fazem esta proposta. Aceito esta proposta que eles me fazem. Sou levado a uma gruta na capital, quando desce para a estrada velha do mar, para Santos. E naquela gruta repleta de bruxos, repleta de satanistas, muito cheia de gente. A gruta totalmente iluminada por velas pretas e vermelhas. Naquele lugar, uma banheira repleta de sangue, mas sangue humano. Porque esse sangue, eles dizem que eles compram esse sangue. Eu sou mergulhado naquele sangue 7 vezes. Sou retirado daquele sangue. Sou colocado sobre uma mesa que eles chamam mesa de sacrifício. Ali uma grande apresentadora, hoje, do meio de comunicação, era sacerdotisa da época, iniciando sua carreira nesta época. Ali, sobre aquela mesa, desce-se um bode sobre mim. E este bode é aberto, embaixo este bode. É retirado as vísceras e o sangue desse bode. Eu sou envolvido todinho nas vísceras e no sangue desse bode. É retirado o couro desse bode. É escrito no couro desse bode uma reza muito conhecida popularmente pelas pessoas, de trás para frente. É retirado o meu sangue. E é escrito o meu pacto de sangue com Lucifer naquele lugar ali. Esse sangue que eu fui mergulhado, esses sangues são dados pelos bruxos e eles levam esse sangue para as suas casas. E esse sangue é dado para os seus animais, porque os gatos, os cachorros dos bruxos, dos satanistas, são possessos de demônios. E esse sangue é dado para esses animais, porque quando nós queríamos saber algo que acontecia na vida de uma pessoa, quando nós queríamos saber algo que acontecia na casa de uma pessoa, nós lançávamos um encantamento sobre o gato. Não estou falando, como eu digo sempre, do seu gatinho dentro da sua casa. Nós lançávamos um encantamento sobre o gato. E este gato com encantamento, ele vinha para o seu pátio, ele vinha para o seu quintal, para o seu muro. Esse gato passeava e através dos olhos do gato, nós tínhamos poderes para ver o que estava acontecendo na sua vida. Nós tínhamos poder para ver tudo o que estava acontecendo na sua vida através desses olhos desse animal que era lançado o encantamento. Ali sobre aquela mesa de sacrifício, louvores de adoração eram entoados a Lucifer. Cantigas eram entoadas a Lucifer naquele lugar ali. Louvores a Lucifer. Daquele lugar, fui retirado. Fui levado a um grande cemitério. Naquele cemitério, eu fui ter o meu primeiro encontro com Lucifer. Naquele cemitério. Eles me deixam na porta daquele cemitério. Voltam para o lugar onde tinha que acontecer o Black Sabbath, a missa negra, aquela noite. Voltam para o lugar. E eu sou deixado na porta daquele cemitério. Para mim, entrar dentro do cemitério 2h30, 3 horas da manhã, para mim não fazia diferença alguma. Pelo fato de toda a minha consagração, de todo o meu envolvimento desde a infância, para mim não fazia diferença alguma. Adentro daquele cemitério, um homem muito bem trajado, um homem muito bem vestido, 2 olhos negros, sem brilho, sem expressão alguma, sem esse branco dos olhos, só os negros dos olhos. Não estava de tridente, não estava de rabinho, nem de chifrinho. Me chama pelo nome e diz para mim: pisa sobre as minhas pegadas. Aonde eu colocar os meus pés neste lugar, você caminha sobre as minhas pegadas. Caminhando sobre as suas pegadas, chegamos
Por que isto? Caminhar sobre a sua pegada? Em obediência. Porque naquele lugar nós éramos mantidos pela obediência, pelo temor, pelo medo. Pelo medo, como você que está me assistindo. Você é mantido neste lugar pelo medo. Você é mantido pelo temor neste lugar. E ali naquele lugar, ele disse para mim, pisa sobre as minhas pegadas. Aonde eu colocar os meus pés neste lugar, você coloca os seus pés. Por que isto? Ele disse para mim. Porque nesta noite, ele disse, a entidade rei deste cemitério está recolhendo as almas, prestem atenção. Nesta noite, a entidade rei deste cemitério está recolhendo as almas daquelas pessoas que morreram sem o homem lá em cima. Eu não sabia quem era o homem lá em cima. Eu nunca tive um conhecimento de quem era Jesus. Não. Fui como você, passei por toda a cerimônia, fui batizado, mas eu não tinha um conhecimento vivo do Senhor Jesus Cristo como eu tenho hoje. De modo algum eu tinha esse conhecimento. E ali naquele lugar ele falou, ele está recolhendo as almas das pessoas que morreram sem o homem lá em cima. O homem lá em cima é Jesus Cristo. O Jesus Cristo que veio pela nossa vida. O Jesus Cristo que deu a vida por nós. E ali naquele lugar, ele disse, caminha sobre as minhas pegadas. Porque uma grande festa tem neste lugar. Você prestou atenção? Uma grande festa tem neste lugar. Você que não tem Jesus na sua vida. Você que precisa do Senhor Jesus Cristo, você que necessita ter um encontro com Jesus, porque você necessita encontrar Jesus realmente na sua vida. Caminho sobre as suas pegadas. Chegamos perante um túmulo. Ele disse para mim, o túmulo já estava previamente aberto, porque toda a segurança daquele cemitério tinha sido paga. Toda a segurança daquele lugar já tinha sido paga. Ele disse para mim, puxe esse caixão para fora. Aquela pessoa tinha sido enterrada uma faixa de 3 a 4 meses. Nada disso eles mostram para você. Você muitas vezes vê aí na sua televisão, você vê aí filmes que são mostrados para ti na televisão, você vê o lado bonito da coisa. Mas o lado podre da coisa, né? Certos apresentadoras, vestidos, né? Até o dia de Halloween, o dia de Black Sabbath, vestido ali na televisão, sendo mostrado para você, e você vê aquilo, acha bonito, traz para dentro da sua casa, mas o lado escuro, o lado preto, o lado feio da coisa, você muitas vezes não conhece. Ali naquele lugar ali, ele disse para mim, puxe esse caixão para fora. Eu falo como o homem gosta de sujeitar a sua vida à vontade do diabo. Como as pessoas, hoje é poucas as pessoas que realmente querem receber, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ali naquele lugar, ele disse, puxa esse caixão para fora. Eu puxo aquele caixão para fora com muita dificuldade. Porque aquele caixão já estava meio mole. Aquele cadáver estava em putrefação, decomposição. Eu não estava incorporado naquele lugar ali. Não, eu não estava incorporado. Eu estava jejuando. Há 2 dias eu estava jejuando. Eu estava num jejum. Porque nesses lugares as pessoas jejuam. Nesse lugar as pessoas jejuam para destruir a sua vida. Para destruir você neste lugar as pessoas jejuam. E ali naquele lugar, a única coisa que eu tinha tomado foi naquela cerimônia que eu disse lá no início, na cerimônia sobre a mesa de sacrifício. A única coisa que eu tinha tomado naquele lugar ali foi uma serpente que foi sacrificada, uma serpente, uma cobra que foi morta. E o sangue daquela cobra tinha sido espremido na minha boca. A única coisa que eu tinha tomado, porque eu já estava em jejum 2 dias naquele lugar ali. E as pessoas hoje, muitas vezes, dentro das igrejas, você, dentro da igreja hoje, fala assim, eu não aguento jejuar porque me dá dor de cabeça. Eu não jejuo porque eu não aguento jejuar. Me começa a atacar estômago, me começa a atacar dores de cabeça. Eu falo para você, amado, vai clamar pelo sangue de Jesus na sua vida. Porque nesses lugares são jejuados. Nesse jejum faz para destruir você. E você diz que serve o Senhor do Altíssimo, o Deus poderoso, mas não faz um sacrifício a Deus. E naquele lugar é feito um sacrifício naquele lugar. Ali naquele lugar ali,
puxo aquele caixão para fora. Ele disse para mim: não abra a tampa. Você vai bater as mãos com força sobre esta tampa. A primeira coisa que você alcançar, você vai retirar. Em obediência, submissão, eu bato as mãos com força sobre aquela tampa. Aquela tampa cede. Minha mão afunda no fêmur, na perna daquele cadáver. Ali naquele lugar. Algo podre, putreficado, molhado. Um cheiro insuportável naquele lugar ali. Um cheiro horrível naquele lugar. Ele disse para mim: desloque. Eu consigo com muito sacrifício deslocar o fêmur daquele cadáver. Ele disse para mim: empurre de volta esse caixão para dentro do túmulo. Você já pode imaginar esta cena. 3 e pouco da madrugada. Trevas densas naquele lugar. Trevas fechadas naquele lugar. Parecia que até o sol, a lua, as estrelas naquele lugar ali não tinha resplendor nenhum naquela madrugada. Ali. Ele disse: empurra esse caixão para dentro do túmulo. Empurro aquele pedaço de caixão de volta para dentro daquele túmulo. Ele disse para mim: suba sobre os meus pés. No que eu subo sobre os seus pés, ele fala para mim: feche os olhos. Eu segurando aquele fêmur nas mãos, um cheiro horrível, um cheiro insuportável. No que ele fala para mim: feche os olhos. No que eu abro os olhos, ele tinha crescido uma altura de 3,5 metros, 4 metros de altura. Ele tinha crescido. Suas asas como asas de morcego, garras de morcego, suas asas como garras de morcego, asas de morcego. Tem um demônio hoje que domina as cidades, chama-se Nosferatus. E ele apresenta-se nesta forma de morcego sobre a cidade, domina assim quarteirões, ruas, domina a cidade, chama-se Nosferato. Mas naquele momento ali não era Nosferato, naquele momento ali era Lúcifer. Ele disse para mim: os olhos fechados. Ele me puxa de encontro ao seu corpo. O contato com aquele corpo era mais frio que uma pedra de gelo. O contato daquele corpo, eu não tenho palavra para descrever para ti. Era pedro, lama, espinho. Era muito forte o contato com aquele corpo. Era muito forte o contato com aquele corpo. Naquele aperto que ele me deu, ele disse para mim: você é um dos meus escolhidos. Você nasceu para me servir, ele disse para mim naquele lugar ali. Eu falo para você, queridos, eu não conhecia Jesus, o Jesus que eu conheço hoje. O Jesus que eu conheço há muitos anos, eu não conhecia esse Jesus de modo algum. Para mim, como eu disse, ele era o meu Deus naquela época. Ali naquele lugar ali, ele disse para mim: fecha os olhos. Eu fecho os meus olhos, eu sou transladado. Eu voei pelo alto de São Paulo, dentro daqueles braços. Dentro daqueles braços eu sou transladado. Amados, não me pergunte como. Eu só sei que eu cheguei primeiro que os bruxos que tinham me largado na porta daquele cemitério. Cheguei primeiro que aqueles bruxos naquele lugar ali. Quando os bruxos chegaram naquele salão, que era um grande salão, onde ia acontecer aquela noite um Black Sabbath, uma missa negra naquela noite. Quando eu chego naquele lugar ali, ninguém tinha chegado ainda. Um trono, Lúcifer, Satanás, o príncipe das trevas, sentado-se naquele trono. Ele senta-se naquele trono. A sua forma de novo de homem, porque quando ele apresentava para nós, ele tomava-se a forma de homem. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele toma a forma até de um anjo de luz. Até de um anjo de luz ele toma a forma. E ali ele estava com a forma de um homem. E chegava muitos, e foram chegando aquelas pessoas naquele lugar, foram chegando aqueles homens naquele lugar, aquelas mulheres naquele lugar ali, aquele amplo salão ali ficou cheio, lotado de pessoas ali naquele lugar ali, aquele amplo salão, lotado de pessoas. Ali naquele lugar ali, todos chegavam e reverenciavam Lúcifer, todos reverenciavam. Naquele lugar, naquela noite, foi-me prometido que eu teria uma parte no seu reino, que eu reinaria com ele nos finais dos tempos. Amados, aquela noite, naquela cerimônia que aconteceu naquele lugar, houve sacrifício. Pessoas
Houve sacrifício naquele lugar ali. Ali, eu falo sempre, ou desaparece alguém da cidade misteriosamente, ou trazem alguém de fora, ou alguém entre eles é escolhido. Não vem esperneando, não vem gritando, não vem chorando. Se entrega voluntariamente àquele sacrifício naquele lugar ali. E todos ali comem e bebem da carne. E bebem do sangue naquele lugar ali. Todos naquele lugar ali. Naquela noite, eles falam que tem crianças de abominação. Crianças que nascem nesses lugares, chama-se abominação. Crianças que já nascem de relação sexual entre o pai e a filha. Crianças que nascem de relação sexual entre a mãe e o filho. Crianças que nascem de relação sexual entre os irmãos. Essas crianças nascem para servir naquele lugar ali. Chama-se abominação naquele lugar. Muita droga, muita bebida, muita droga, muita bebida. Aquelas pessoas naquele lugar ali, a potestade que estava naquele lugar, porque a Bíblia Sagrada diz em Efésios 6, 10, 11, 12, sobre o principado, sobre a potestade, sobre os dominadores. E naquele lugar ali, a potestade, os principados que estavam naquele lugar, mantinham relação sexual com as pessoas que se encontravam aquela noite naquele lugar. Uma festa muito grande aconteceu aquela noite, naquele lugar. 3 dias depois desta grande cerimônia, a pessoa que assessorava, trabalhava com este grande empresário, ficou enferma. E eu imediatamente assumo o lugar daquela pessoa. Durante 10 anos, estive lado a lado com essa pessoa, desse rico empresário. Viajei o mundo. Morei fora do Brasil muito tempo. Conheci Israel, Egito, conheci toda a Europa. Estive em Bagdá, Jerusalém. Viajei o mundo com esse empresário, com esse rico empresário da cidade de São Paulo. Ali, naquele lugar, cresci muito. Me separo do meu primeiro casamento. Me caso de novo pela segunda vez, hoje com uma atriz até hoje de uma rede de televisão. E ali, cresço em todas as áreas da minha vida. Financeiramente, me formo, faço faculdade, adquiro 8 empresas, adquiro 250 funcionários, adquiro restaurante, chácaras, sítios, apartamento, casas. Cresço em todas as áreas. Passo a cuidar da parte administrativa, pessoal deste homem. Passo a andar com 3 seguranças instituído por este homem. 3 seguranças instituído por este homem. Porque eu não podia andar sem esses seguranças de modo algum. Passo a andar com esses 3 seguranças. Passo a morar nos lugares mais caros por metro quadrado da minha época do Brasil, que hoje estes lugares na cidade de São Paulo hoje é só como a Nova York, né, esse lugar, Avenida Paulista. Passo a morar num apartamento de cobertura, um dos lugares mais caros por metro quadrado do Brasil até hoje, um apartamento de cobertura. Começo a trabalhar com um demônio chamado Príncipe Salazar. Um principado da Turquia com legalidade de atuar, de agir no Brasil. Um principado da Turquia que tinha a legalidade de agir no Brasil. Este principado, nesta incorporação, ele me mantinha uma altura assim do chão. Eu não caminhava, eu levitava. Levitava quase 20 centímetros do chão, eu levitava, devido à incorporação desse principado. Me torno um dos bruxos da época, das bandas do Brasil, das bandas de rock do Brasil. As consagração das músicas, todas consagração de músicas, muitas consagração de música. Me torno um dos bruxos do meio artístico. Todos aqueles que necessitavam de algo me procuravam. Esse demônio exigia de mim que eu
bebesse todo dia à noite este principado. 1 litro de vodka, 5 litros de vinho e 4 litros de uísque. Fumava de 5 cigarros na boca. Agora dizem, né, que não são escravos. Nesta época eu era escravo. Nesta época eu era escravo. Tinha posição, tinha dinheiro, tinha prestígio, prestígio social, fama, sucesso, tudo que você possa imaginar. Eu tinha. Muito, muito me dado. Casado com uma das atrizes desta emissora, que hoje eu sou casado com a pastora da minha igreja. Ali naquele lugar ali, eu quero falar para você que eu fui um dos bruxos de consagração também de novelas. As novelas hoje são consagradas. Você já vê aí a palavra novela, eu falo que a novela é um nó, né? E vela o crente mesmo leva para o caixão, já quer dizer vela. Levando o crente para o caixão, enterrando o crente para o caixão. Né? Já está até dizendo, novela, um nó no crente e vela o crente no caixão. E nesta consagração ali, capítulos eram consagrados, capítulos eram consagrados. Não só as novelas, mas também programações infantil. Programações infantil. Ali, programas infantil, era consagrado a Falik, a Moloque. A Bíblia Sagrada diz que esses dois demônios exigem sacrifício, está na Bíblia Sagrada. Moloque exige sacrifício de criança. Sacrifício de criança. Quando as pessoas queriam abortar, que eles chamam gravidez indesejável, as pessoas desses meios de comunicações desejavam abortar, procuravam esse bruxo que trabalhava com esse demônio chamado Falik, Moloque. E este bruxo provocava o aborto, e no mesmo momento que nascia aquele feto naquele lugar ali, ele pegava, incorporado, ele pegava o fêmur desse feto, o braço, e comia. Este é o bruxo que trabalha na área da programação que seu filho vê. Na área de programação infantil que seu filho assiste. Que seu filho tem visto dentro da sua casa. E nas áreas das novelas, de programação adulta, você pode ver os nomes de novelas que têm acontecido. Não vou citar nome aqui hoje, porque não compensa citarmos nome. Mas você mesmo tem que ter um discernimento de espírito para você saber hoje o que cada nome, né, dessas novelas vem dizer para você. Na área da programação adulta, desses meios de comunicação, quando essas pessoas nos procuravam, era consagrado ali a Belzebu. Belzebu era metade homem e metade animal. Belzebu, ele tinha daqui para cima homem e daqui para baixo animal. Então era consagrado. Aí você assiste, você traz para dentro da sua casa, você traz para dentro do seu lar, essas consagrações para dentro da sua casa, e você não sabe muitas vezes porque a sua vida está amarrada. Você não sabe muitas vezes porque a sua vida está presa. Você não sabe porque as coisas não estão dando certo na sua vida. Você não sabe por quê. Amados, começa a se despertar. Começa a se despertar para essas coisas. Começa a se despertar para ver o que tem entrado dentro do seu lar. Aí você não sabe por quê. Seu filho está rebelde. Você está trazendo para dentro da sua casa o ensinamento de prostituição, homossexualismo, lesbianismo, alcoolismo, adultério. Você tem trazido para dentro da sua casa. Hoje fica com a avó, amanhã fica com a filha, depois fica com a tia. Aí fica com a moça de novo, fica com a mãe. Hoje o ficar é normal. E você tem trazido isso para dentro da sua casa, e vai adentrando a sua mente, vai adentrando a sua mente, vai adentrando a sua mente, tudo isto. Aí você não sabe porque as coisas não caminham. Um ponto, uma cantiga está sendo entoado dentro da sua casa, e você não imagina porque a sua vida está amarrada. Desperta, igreja, desperta para ver o que Deus tem feito, desperta para ver as coisas de Deus, não as coisas do diabo. Essas consagrações nas músicas. Você vê esses filmes aí hoje, Gnono, Duende, Fada Madrinha. Eu falo, seu filho começa a ver aí um desenho aí que tem uma fada madrinha nesses desenhos.
A fada madrinha realiza tudo quanto é sonho, tudo quanto é milagre. Por que ele vai precisar de Jesus? Ele não vai nem necessitar de Jesus mais, porque ele fala assim, a fada realiza o que eu preciso, por que eu vou procurar Jesus Cristo? E nós trazendo tudo isso para dentro da nossa casa, para o nosso convívio, para o nosso lar. Vidas presas, vida amarrada, vidas consagradas. Um dos estados escolhido pelo Brasil para ser trabalhado foi o estado do Rio Grande do Sul. Não é na Bahia, não. A Bahia é lugar de adoração. Lá em Salvador é lugar que se adora, não é lugar de sacrifício. O Rio Grande do Sul, por quê? Deixa eu explicar. Porque tudo começou ali na Bahia. Foi na Bahia. Tinha os índios que adoravam o deus Tupã. Os índios. Vieram os portugueses e trouxeram a idolatria, como diz na Bíblia Sagrada. Foram buscar os africanos que trouxeram os orixás. Houve-se uma fusão dessas religiões. E surgiu hoje uma grande religião aí no Brasil, né, dessas casas de encosto, casas de espírito. Então você vê que tudo começou na Bahia. Tudo começou ali. Mas o lugar que foi escolhido há muitos anos atrás foi o Rio Grande do Sul. Pelo fato do Rio Grande do Sul ser o pé do Brasil. E o pé do Brasil tinha que ser trabalhado. O pé do Brasil tinha que ser trabalhado, o pé do Brasil. E ali, nesse lugar, o Rio Grande do Sul, tem 3 cidades no Rio Grande do Sul. Santa Maria, Gramado e Canela. Essas 3 cidades são uma das cidades mais escolhidas pelos bruxos para ser feito o trabalho no Rio Grande do Sul. Há a convenção dos bruxos nessa cidade. Toda a época da Páscoa, há a convenção dos bruxos numa cidade dessas, onde os bruxos se reúnem, ou ali neste lugar ali é praticado, na época da Páscoa, ali um homem é crucificado no lugar de Jesus Cristo, um homem é morto como se fosse Jesus na cruz, e como eu disse, come e bebe a carne dessa pessoa naquele lugar ali. Hoje, uma das sacerdotisas, hoje, do satanismo, da bruxaria do Brasil, hoje é uma grande cantora, não posso citar nomes, mas hoje é uma grande cantora aí, né? Cantam juntos aí, essa grande cantora hoje é uma das sacerdotisas, se declara virgem até hoje. Não é virgem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não, porque o diabo exige que seja virgem naquele lugar ali também. Então você vê que o Rio Grande do Sul é um dos estados hoje mais aprisionado pelas obras das trevas. O Rio Grande do Sul, eu tenho viajado ao Rio Grande do Sul, eu viajei quase 2 anos e meio o Rio Grande do Sul, agora. Pregando, levando, ministrando a palavra de Deus, ministrando para a igreja, lideranças de igreja. O que Deus, para quebrar esta maldição, em nome de Jesus naquele lugar ali. Para que venha a ser desfeita as maldições, não vou citar mais nome de cidade, mas tem cidades no Rio Grande do Sul que o prefeito chegou a construir um lugar chamado Macumbódromo, onde as pessoas vão para aquele lugar ali para fazer despacho, para fazer entrega, oferendas naquele lugar ali. Então você vê que é um dos estados mais hoje que tem sofrido nesta área, o Rio Grande do Sul. Nós temos que orar, buscar a presença de Deus. Amados, trabalhando com esse rico empresário, vamos voltar lá de novo. Minha vida totalmente nas trevas. Vida totalmente presa. Um vazio dentro de mim que chegava a doer, porque o homem sem Jesus é vazio. Nós fomos feitos para adorar e reverenciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos feitos para adorar e reverenciar o nome do Senhor Jesus. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo nós fomos feitos. Esse vazio dentro de mim que me chegava a doer. Esse vazio dentro de mim, que eles chamam hoje de depressão. Eu falo que é um mal entre a alma e o espírito do homem. Eu falo que é um vazio. E esse vazio tem que ser preenchido pela presença do Senhor Jesus Cristo. Esse vazio entre a alma e o espírito tem que ser preenchido pela presença de Jesus, senão fica algo vazio, uma lacuna vazia. Mas pastor, hoje nós temos visto nas igrejas, também crente nas igrejas hoje, também depressivo. Eu falo, precisa tomar uma posição com Jesus, tomar uma posição com o Senhor Jesus Cristo, vir ao Senhor Jesus Cristo realmente, porque Ele preenche os espaços vazios da nossa alma. E ali naquele lugar ali,
trabalhando com esse rico empresário em São Paulo. Vida totalmente presa. Vida totalmente amarrada. Me torno um drogado. Passo a usar droga, dependente químico. Por mais dinheiro, posição que eu tinha, nada preenchia aquilo dentro de mim. 7, 8 cadáveres para trabalhar numa noite. 7, 8 cadáveres para ser trabalhado numa noite. Vida presa, amarrada totalmente. Cada vez mais Lucifer me cobrava cada vez mais. Todos os bruxos de hierarquia, eu cheguei a 14º no Brasil. Nós éramos levados a reuniões com Lucifer, levados a reuniões no Hades, que a Bíblia diz, Sheol, se não inferno, mais fácil para você. E naquele lugar ali, queridos, eu via as almas em sofrimento naquele lugar. Não pense que depois que você vai para aquele lugar ali, você vai sair daquele lugar. De modo algum você vai sair mais daquele lugar. Nós víamos as almas em sofrimento, em tormento naquele lugar. E através do tormento, daquelas almas que estavam naquele lugar, pessoas que morreram sem Jesus, porque a Bíblia diz que só em Jesus a salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia Sagrada diz que o único que ressuscitou é o Senhor Jesus Cristo, fora dele não existe mais nenhum. Ainda no versículo Deuteronômio 18, 11, que eu li no início, no versículo de número 11 diz o seguinte: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinheste, nem mágico, nem quem consulte os mortos, os nectomantes. Quem é os nectomantes? São aqueles que reverenciam, adoram os mortos. São aqueles que reverenciam, se prostram perante o morto. Quando você vai lá, chora, planteia, acende vela naquele lugar, você está declarando que o seu ente querido está nas trevas. Porque eu falo para vocês, se ele está com Jesus, Jesus é a luz do mundo e ele não necessita de vela. Não necessita que você ponha vela para iluminar o seu caminho de modo algum. De modo algum. Uma incoerência nisto. Ali naquele lugar ali em São Paulo, minha vida nas trevas totalmente. Totalmente aprisionado. Minha família se converte a Jesus Cristo. Toda a minha família se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, todos se convertem a Jesus. Eles não se importavam que eu trabalhasse com um dos homens mais conhecidos do Brasil. Eles não se importavam com nada disso, eles queriam apenas que Deus me tirasse da situação, que Jesus me tirasse da situação que eu me encontrava, de ser um dos bruxos do Brasil. Foi 9 anos de oração, não foi uma semana, não foi um dia, não foi uma hora. Foi 9 anos de oração. E a família toda se converte a Jesus e começa a clamar pela minha vida. E começa a interceder pela minha vida. E eu trabalhando. Para você ter uma ideia, querido. Eu estava falando agora há pouco de novelas. Eu não acredito que numa pessoa clonada possa habitar o Espírito Santo de Deus. Eu não acredito nisto, de modo algum. Não acredito que numa pessoa clonada possa habitar o Espírito de Deus, porque quando eu era um dos bruxos do Brasil, quando nós necessitávamos que um cadáver caminhasse, que um cadáver andasse, nós invocávamos demônio, entidades naquele cadáver. Você já ouviu falar do zumbi, do morto que anda? Nós invocávamos demônio naquele cadáver, e aquele cadáver saía caminhando. Eu só sei que através da clonagem humana, um grande exército do inferno vai se levantar. Porque Satanás necessita apenas de um corpo. E um grande exército, através da clonagem humana, vai se levantar através da clonagem humana. Quando nós necessitávamos que esse cadáver caminhasse, eles caminhavam. Invocávamos o Espírito neles e eles saíam caminhando dentro daquele cemitério. Querido, para você ver que como para o diabo você não tem valor algum. Uma noite, numa cerimônia que era muito raro eu estar dentro de um cemitério. Muito raro eu estar dentro de um cemitério, muito raro. Eu andava durante o dia com 3 seguranças. E à noite eu tinha 50 obreiros que trabalhavam comigo. 50 obreiros, que naquele lugar é dado o nome de obreiros. E uma noite eu necessitava de um cadáver. Com essas 50 pessoas dentro desse grande cemitério. E foi escolhido um jovem que há poucos dias atrás tinha sido um dos escolhidos para adentrar o satanismo. Para adentrar a bruxaria.
Este jovem tinha que abrir aquele túmulo. E ele disse que ele não ia abrir aquele túmulo. Da onde eu me encontrava, incorporado por aquele demônio chamado Príncipe Salazar, que me mantinha uma altura do chão. Eu arranquei uma cruz, arremessei na direção daquele jovem. Aquela cruz pegou no rosto daquele jovem, onde veio machucar muito o rosto daquele jovem. E foi dito para ele: se você não quer pegar o sacrifício vai ser você mesmo. Então você vê que para o diabo, você não tem valor algum. Para Satanás, você não tem valor algum para Satanás. De modo algum você serve para ele. Quando você não serve mais, ele te lança fora, ele te destrói. Ele acaba com a sua vida, porque a Bíblia Sagrada diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não existe outro propósito, queridos, para me manter naquela posição que eu me encontrava. O preço era mais alto. O preço era cobrado muito mais alto. Eu já não aguentava mais aquela vida, como eu digo para você. Você já não suporta mais esta vida que você está vivendo. Você já não suporta mais o que está passando contigo. Você já não suporta mais tanto trabalho, tanta oferenda, tanto sacrifício. Porque o pecado na vida do homem cansa. O pecado na vida do homem cansa. O pecado na vida do homem, o pecado cansa. Eu estava cansado já daquilo. Por quê? Esses obreiros trabalhavam por mim. Todos bruxos de sacrifício, todos bruxos de hierarquia. Nós temos grandes marcas no corpo. Nós temos grandes marcas no corpo. Nós temos que, devido à incorporação, nós temos que, a carne nossa fica descolada dos ossos, a nossa carne. A nossa carne se descola dos ossos, todos os bruxos de hierarquia. E esses obreiros que trabalhavam comigo, eles tinham que comer pedaço da minha carne em fidelidade a mim. Eles tinham que comer pedaço da minha carne. Então era tirado, para você ver, aqui. Deixa eu pôr meu paletó aqui. Para você ver, aqui no meu braço. Deixa eu me desabotoar. Eu tenho a carne toda solta do corpo. Toda a carne solta do corpo. Toda solta do corpo. Descolada. Nos ossos. Devido à incorporação desse principado que eu trabalhava. Devido a esta incorporação, a carne, devido ao poder desse demônio que adentrava a minha vida, a carne ficou totalmente descolada dos ossos. De todo o meu corpo é descolado dos ossos. E esses obreiros que trabalhavam para mim, tinham que comer pedaços da minha carne, em fidelidade a mim. Então era tirado pedaço das minhas pernas. Cortado, pedaço dos meus joelhos eram cortados. É tudo solto. Aqui, ó, tudo solto, os dois joelhos. Em fidelidade, eles tinham que comer este pedaço da minha carne. Era distribuído a eles. Você hoje não vê nas igrejas pessoas fiéis deste modo. Você hoje não vê nas igrejas, pessoas com fidelidade. Hoje dentro das igrejas, eu falo que tem um espírito muitas vezes de ciúmes, de contenda, de rebeldia dentro das igrejas hoje. Um espírito de confusão, porque no inferno é treinado demônio do ciúme, demônio da contenda, demônio da discórdia, demônio da desunião. Esses demônios são treinados e enviados dentro das igrejas para destruir a vida da pessoa, porque aqueles que estão lá fora já pertencem a ele, a preocupação dele é você. E nós não temos esta fidelidade dentro das igrejas, como eu tinha naquele lugar. Não. Naquele lugar eu era mantido pelo temor, pelo medo. E nas igrejas nós temos que ser mantido pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pelo amor à alma, pelo amor ao seu irmão, pelo amor ao seu vizinho, pelo amor pelo seu pai, pelos seus parentes. Este é o amor de Jesus hoje na nossa vida. Eu tinha um cigano que trabalhava para mim. Esse cigano, ele trabalhava dentro de uma funerária. Quando Lucifer não queria sacrifício, corpo, cadáver, esse cigano abria as pessoas pelas costas e retirava os órgãos que eu necessitava para ser feito o trabalho. Então você vê, a minha vida
era aprisionada. A minha vida era trevas densa, 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 densa. Não tinha Jesus de modo algum. Não tinha o Senhor Jesus Cristo de modo algum. Por mais dinheiro, sucesso, prestígio, fama, empresas, mas me doía dentro de mim. Me doía dentro de mim como tem doído na sua vida. Como tem machucado em você este vazio que está na sua alma. Entrega seu caminho a Jesus, amado. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida. Você vai encontrar a paz que você tem buscado, batido em tantas portas. Você vai encontrar em Jesus. Um dia na cidade de São Paulo, saio sem os meus seguranças. Chamo um táxi, um radiotáxi, e vou para um bar de um amigo meu, para o lado da cidade Jardim, na cidade de São Paulo. Um barzinho. E naquele lugar ali, naquele bar, fiquei um pouco ali naquele lugar, chamo o radiotáxi de volta e venho voltando para a minha casa. No que eu estou retornando para casa, para o meu apartamento, a segunda esposa tinha saído para show, era cantora na época, tinha saído para show. E eu retornando daquele lugar, aquele motorista de táxi dizendo para mim que aquela noite não tinha dado certo. Aquela noite estava fraca. E eu não conversava com ninguém. Porque para chegar a minha pessoa passava por 6 pessoas antes. Um orgulho muito forte. Uma soberba muito forte. Uma soberba muito forte eu tinha. Uma soberba muito forte. Muito forte. Um orgulho muito forte eu tinha. Eu não conversava com as pessoas. As minhas empresas, e todos chegavam perante mim, chegavam com grandes interesses, era só com interesse, então eu não podia ter nem amigos. E este rádio motorista dizendo para mim que não tinha dado nada aquela noite. A noite tinha sido fraca. E eu respondi para ele, falei, olha, eu já vou descer, eu disse para ele. E já tem alguém acenando para pegar o táxi. Ele falou, eu não posso pegar passageiro de rua. Eu não sei o que eu respondi para aquele homem. Ele parou bem na porta do edifício que eu residia em São Paulo. Meus seguranças do lado de fora, do lado de dentro. Aquele homem deu sinal para o táxi. Veio correndo. No que eu pago o táxi, vou sair para fora. Aquele homem que tinha dado sinal para o táxi, me coloca um revólver na cabeça. Estavam esperando apenas um momento de vacilo meu. Um momento de vacilo. Dali, volto para dentro daquele táxi. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada que aconteceu naquela noite. Nem os meus seguranças que estavam ali dentro daquele prédio. Ninguém viu nada. Volto rodo a cidade de São Paulo. 3, 4 quarteirões. Sou retirado daquele carro. Sou colocado no banco de trás de outro carro. Este motorista tem as mãos e os pés amarrados. A boca amordaçada. É colocado no porta-mala do carro que eu estou também. E do meu lado senta 2 homens. E na frente mais 2 homens. Uma arma é colocada nas minhas costas. Rodamos a cidade. Rodamos a cidade. E aqueles homens dizendo para mim que iam me matar. Todo acesso às contas particulares deste grande empresário, todo acesso às contas que eu tinha particulares, foram sacadas dos bancos. Todo acesso às contas das minhas empresas foram sacados do banco, porque antigamente não existia limite para cartões de crédito. Antigamente não tinha limite para cartão de crédito. Então o que tinha na conta era retirado, o que tinha na conta era sacado. E ali naquele lugar ali eu fui levado para um cativeiro. E naquele cativeiro eu fiquei 4 dias naquele cativeiro. Hoje eles chamam sequestro, antigamente era assalto. Naquele lugar ali, fico 4 dias naquele cativeiro, ali. E naquele cativeiro, ali que eu estava, naquele lugar ali, eu invoquei o nome de tudo quanto é santo que você possa imaginar. Deixa eu vestir meu paletó que está um pouco frio. Invoquei o nome de todos quanto é santo que você possa imaginar, naquele lugar, ali. Invoco este nome ali naquele lugar. Nada acontece naquele lugar.
Nada acontece, nada me tira daquele lugar, até aquela entidade, aquele príncipe Salazar, aquele principado que eu trabalhava, que me fazia atravessar a parede, fazia eu riscar uma porta, num espelho, e atravessar aquela porta, fazer viagem astral. Aquele demônio que me levitava, aquele demônio que me dava poderes. Nada acontecia naquele lugar, nada me tirava daquela situação que eu me encontrava naquele lugar ali. Nada acontecia. Invoquei o nome de tudo quanto é santo que você possa imaginar. Invoca o nome de tudo quanto é santo que você possa imaginar naquele lugar ali. Chamo todos quanto é santo. Aí estão mortos. Porque a Bíblia diz que o único que está vivo é Jesus. Eu não chamava Jesus Cristo naquela hora. Nada eles podiam fazer por mim naquele lugar ali. Nada eles podiam interceder por mim naquele lugar ali. Porque a Bíblia Sagrada diz que o único mediador entre Deus e o homem, o que advoga por nós entre Deus e o homem, se chama Jesus Cristo. E eu não conhecia Jesus Cristo naquela situação que eu me encontrava, naquele lugar. Nada mudava a minha situação. Eu sabia que tinha alguém ali perto, porque eu escutava gemer, boca amarrada, os pés e as mãos amarrados aqui em cima, vedados os olhos. Eu escutava que tinha alguém gemendo do meu lado, que era aquele motorista que estava ali junto comigo. Perdi noção de dia e de noite naquele lugar. Queridos, ali naquele lugar ali, foi os piores momentos da minha vida. Foi os piores momentos que eu passei na minha vida, os piores momentos. Eu via a morte naquele lugar. Aqueles homens me ameaçando toda hora que iam me matar. Toda hora, toda hora, toda hora. E eu clamava a deuses mortos. Clamava a deuses mortos, nada me acontecia naquele lugar, porque a Bíblia Sagrada me diz assim, nos 10 mandamentos, versículo de número 4, me diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem nas águas, nem debaixo da terra. No versículo de número 5 nos diz o seguinte: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ainda mais no Salmo de número 15 diz o seguinte: tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. E todos aqueles que o fazem, que o adoram, se tornam semelhantes a eles. Nada eles podiam fazer por mim naquele lugar. Nada eles podiam resolver a minha situação naquele lugar ali de modo algum naquele lugar. Não conhecia Jesus, o único que ressuscitou, o único que deu a vida por ti. Eu não conhecia esse Jesus Cristo de modo algum. Este grande empresário na cidade de São Paulo mobiliza em São Paulo, não me localizam, não chego para trabalhar, mobilizam a segurança todo em São Paulo. De 4 para 5 dias, me localizam naquele cativeiro. Saio daquele lugar com um propósito: me demitir. Porque os deuses que eu pedi não me serviram. Os deuses que eu clamei naquele lugar não me ajudaram. Os deuses que eu invoquei naquele lugar, nada resolveram por mim, porque eu falo que há uma falta muito grande de Deus nesse lugar. Cada vez mais eles fazem mais Deus. Cada vez mais eles fazem mais Deus. E faz Deus para dor de dente, Deus para desatar nó, faz Deus para trazer marido de volta, faz Deus casamenteiro, faz Deus para tudo, menos para salvação, porque nada eles podem fazer. Nada eles podem fazer por ti. Ali naquele lugar ali, naquele cativeiro, me localizam naquele cativeiro. Me localizam ali. Saí dali com um propósito. Não suportava mais aquilo. Tinha sido abandonado, tinha sido rejeitado. Eu me sentia assim vazio. Algo dentro de mim era mais forte, ainda muito mais vazio. Quando me localizam naquele lugar, vou parar no hospital. 10 dias depois, chego perante esse grande empresário me demitindo. Esse grande empresário do meio de comunicação me demitindo. Me demito daquele lugar. Não foi fácil.
Não foi fácil. Retorno para a cidade dos meus pais. Me separo, meu segundo casamento. Na cidade dos meus pais, compro uma casa, 50 por 50 de esquina, num bairro nobre. Um rico empresário. Começo a frequentar, que eles dizem ser o autoespiritismo. Começo a frequentar o kardecismo, que eles dizem ser o autoespiritismo. Ali naquele lugar ali, conheço a minha esposa, que é a pastora da minha igreja hoje, naquele lugar. Ali naquele lugar, eu era médio vidente. Ali naquele lugar, eu psicografava. Ali naquele lugar, eu tinha visão, naquele lugar ali. Aprendi tudo naquele lugar. Ali, uma mesa colocada branca, com jarras de água sobre, para que aquelas águas venham a ser fluidificadas naquele lugar. Ali era dado passes mediúnicos naquele lugar. A Bíblia Sagrada diz em Levítico 19:31, não vos volteis para os médios, para os adivinhos, encantadores, não buscai vos contaminar com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Deus condena a reencarnação. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 8:19, quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiar, os adivinhos, que xirili murmura entre os dentes. Quem é que xirili murmura entre os dentes? São os benzedores. Como você vai lá na sua vida, você nem sabe o que ele está falando por ti. A Bíblia Sagrada diz, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor do Deus vivo, preciso interrogar os mortos. Mas pastor, tudo isso que o senhor está dizendo existe? A Bíblia Sagrada diz em Ezequiel 21:21 que o primeiro despacho registrado na Bíblia Sagrada, está registrado, viu querido? Na Bíblia Sagrada, o primeiro despacho, o rei da Babilônia parara na encruzilhada de dois caminhos. Ali ele fez adoração, colocou ídolos do lar, colocou imagens, colocou órgãos de animais naquele lugar ali. O primeiro despacho está registrado na Bíblia Sagrada. O mal existe. Por que ele fez isso? Porque Deus não queria falar com ele. Deus não queria falar com ele. Mas pastor, quando Saul procurou aquela pitonisa, aquela adivinha, aquela médium, para que Deus viesse, para que Samuel viesse falar com ele, pastor, Deus não queria falar com Saul, com o rei Saul de modo algum. Deus não queria falar com o rei Saul de modo algum. Você pode ler o texto, não só o contexto, leia o texto inteiro da Bíblia, para você ver que Deus não queria falar com ele. E Deus procura, e Saul procura esta pitonisa naquele lugar ali. E naquele lugar ali, esta pitonisa invoca um espírito. E esse espírito vem de baixo. E diz aí, assim ainda para Saul, por que me perturbas? Nunca Deus ia permitir que o espírito de Samuel se levantasse de baixo. Não existe a reencarnação, não existe o subir e descer. Hebreus 9:27, Bíblia Sagrada, porque eu não creio em livro escrito por homem, eu creio na palavra de Deus. Bíblia Sagrada, Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois do juízo final. Está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo final. Não existe o subir e descer, viu querido? Foi para aquele lado lá, ficou. Não sai mais daquele lugar ali. Não sai mais daquele lugar. Não sai mais. Não adianta você pensar que você vai voltar na outra encarnação, você vai reencarnar na outra, e você vai reencarnar na outra, e você vai reencarnar na outra. Por quê? Se existisse isso, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Se existisse isso, não precisava Jesus ter dado a vida por nós naquela cruz do Calvário. Não precisava Jesus ter morrido por nós naquela cruz do Calvário. Você mesmo se redimia dos seus pecados. Você mesmo se redimia de todos os seus pecados. Aonde fica Jesus para ti? Foi mais um profeta? Foi mais um Messias? Jesus é filho do Deus Altíssimo, que deu a vida por ti. É filho do Deus Altíssimo, que deu a vida por você. Não existe o subir e descer.
Não existe a reencarnação. Esse grande médium que morreu esse tempo atrás, deu tanta comida, deu tanta sopa, fez tanta caridade. A única coisa que ele não pregou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única coisa que ele não disse que para chegar a Deus necessitava de Jesus. A única coisa que ele não disse foi isto. Ele disse que através da reencarnação se chegava a Deus. Não existe isto. Deus condena. Abominação contra Deus, abominação contra o Senhor. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte espírito adivinheste, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deus condena, amado. É a Bíblia, viu? A palavra de Deus. É nesta que eu creio. É nesta que eu acredito, não naquela que foi escrita por um homem, porque o homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. Ali naquele lugar, um rico empresário. Um rico empresário. Me caso. Naquele lugar ali, amados, começo a perder. Começo a falir. Começo a perder. Minha esposa, formada em administração de empresa. E 6 meses de coluna social, eu passei para a página policial. Toda a minha fortuna, tudo que eu tinha conseguido, tudo que eu tinha sacrificado, tudo que eu tinha passado por cima de tantas pessoas, eu estava perdendo. Em 6 meses eu não conseguia pagar concordatas, não conseguia pagar bancos, não conseguia pagar nada, nem meus funcionários. Direto ação trabalhista, direto ação trabalhista. Os credores entravam na minha casa, levavam o que eles queriam. Nas minhas empresas levavam o que eles queriam. Chegavam a falar para mim assim: eu vou te matar. Eu falava assim para eles: entra na fila porque na sua frente tem gente. Porque eu acreditava que se eu morresse, eu ia voltar na outra encarnação. Se eu morresse, tinha ido direto para o inferno. Se eu morresse, teria ido direto para o inferno, porque eu não tinha Jesus. Eu acreditava que eu ia voltar na outra encarnação. Ou eu voltava ali como gato, como passarinho. Muitas vezes a pessoa fala que volta como barata, né? De algum jeito eu ia voltar na outra encarnação. E se eu não pagasse na outra, eu ia pagar na outra. E se não pagasse na outra, eu ia pagar na outra. De algum modo, né? Como eles dizem, você ia ficar com karma na sua vida. Não existe karma, querido. Não existe karma, querido. Existe a capeta. É demônio que aprisiona a sua vida. É demônio que aprisiona você. Não existe karma, não. Não existe isto. Ali naquele lugar, começa a perder tudo. A zero. Em 6 meses, fico a zero. De coluna social, passo para a página policial. Vou morar numa favela, com a minha esposa. Eu que, agência da Ford, chegava carro do zero. Agência de carro, né? Estou usando o nome de empresas. Agência de carro chegava carro zero, ligava para mim. E falava assim para mim: se você não vir buscar, eu vou te entregar. Mandar entregar na sua casa. Passo a andar a pé. Passo a andar a pé. Vendo todos os meus ternos, sapatos. Tudo. Vou trabalhar de lavar prato em restaurante. E minha família na oração. Ao tempo da família agir. Ao tempo de Deus agir na vida da pessoa. Muitas vezes, naquele momento, a minha família estende as mãos para mim, naquele lugar, eu nunca teria vindo para Jesus. Eu nunca teria vindo para o Senhor Jesus Cristo se minha família estende as mãos para mim. Mesmo o meu sogro, que é um rico empresário, falava assim para minha esposa: larga deste homem, volta para casa. Este homem acabou, larga deste homem. Ela falava: não, pai, nós vamos sair desta situação. Nós vamos sair desta situação. Nós vamos sair desta situação. Amado, eu falo que a única coisa que eu não perdi
É um terreno que eu tenho na minha cidade hoje, até hoje, no cemitério. Porque ninguém podia dizer que eu não tinha onde cair morto naquele lugar ali. Vida totalmente nas trevas. Para mim ter o que comer, eu tinha que trazer sobra do restaurante. Todo o meu prestígio, posição social. É isto que o diabo faz contigo. É isto que Satanás faz na sua vida. Um espírito de miséria ele lança na sua vida. É isto que tem acontecido com você. Um dia, naquela cidade onde eu estava morando, porque nem minha família chegava perto de mim. Mesmo eu quebrado, ninguém chegava perto de mim. Um dia naquela cidade, uma vizinha fala para minha esposa: olha, tem um pastor nesta cidade que ora quebrando as maldições. Vamos naquela igreja. E minha esposa vai com ela naquela igreja. Aquele homem olha para minha esposa, ora para ela e diz para ela o seguinte: Deus já me preparou para o confronto com esse bruxo, que era eu. Eu era conhecido como o 14º bruxo satanista do Brasil. Deus já me preparou para o confronto com esse bruxo. E este homem vem até onde eu me encontro. No que ele chega naquele lugar, e eu estou incorporado, uma altura assim do chão, incorporado. Os olhos virados. No que ele entra dentro daquela casa onde eu estava, ele me empurra para dentro de um quarto. Se tranca naquele quarto comigo. 11 horas eu fico possesso dentro daquele lugar ali. 11 horas eu fico possesso naquele lugar. Aqueles demônios, aquelas entidades, iam deixando a minha vida. Poderes que eram me dados por Lucifer de atravessar a parede. Poderes que eram me dados por Lucifer de abrir uma porta no espelho. Fazer viagem astral. Aquelas entidades iam deixando a minha vida. Eles dizem que o sol chegou a ficar nublado, o dia no lugar. As pessoas que iam passando na rua que não tinha Jesus Cristo. Aí onde ia passando aquela legião de demônios, as pessoas iam caindo possessa. Bares, vizinho, cachorro, todos começaram a brigar. Todos começaram a brigar. 11 horas. A partir daquele momento, tomo uma posição na minha vida. Aceito Jesus como Senhor na minha vida. Como Senhor e Salvador da minha vida. Tomo uma posição de servir a Jesus. Isto já vai fazer 19 anos. Uma posição de entregar minha vida a Jesus. E Jesus começa a trabalhar na minha vida. Jesus começa a restaurar a minha vida. Foi 3 anos de maior batalha. Foi 3 anos de maior perseguição física, espiritual. Foi 3 anos muito forte. Tinha um espírito que me perseguia, um espírito maligno muito forte que me perseguia. Meu pastor me adotou. Passava comigo quase 24 horas junto comigo, meu pastor. Quase 24 horas aquele homem estava lado a lado comigo. Não me deixava, de modo algum. Porque a batalha era muito forte na minha vida. E ele via o desejo que eu tinha de sair daquela situação. A partir daquelas 11 horas, o capeta nunca mais me pegou. O diabo nunca mais me incorporou. Por isso eu falo hoje que eu não aceito crente na igreja que vem à frente. Eu não estou falando do ímpio lá de fora. Curou lá fora nos batuqueiros. Eu não aceito essas pessoas vir para a igreja. E na igreja nós orarmos por essas pessoas e essas pessoas caem em possessa. Eu não aceito, porque quando você toma posição com Jesus, você fecha as portas da sua vida. Eu não aceito pessoas crentes hoje na igreja. Eu falo que quando você toma uma posição com Jesus, a sua vida tem que ser mudada. A história da sua vida tem que ser mudada. Porque a Bíblia Sagrada me diz da palavra de Deus que tudo se faz novo e tudo se renova. E quando você tem um encontro com Jesus Cristo, eu não aceito a pessoa que diz que teve um encontro com Jesus e se desvia da casa do Senhor. Essa pessoa para mim precisa se converter realmente.
Porque quando você teve um encontro com Jesus, você nunca vai querer perder aquele amor que eu nunca tinha sentido. Eu encontrei só em Jesus. Você não vai querer perder este amor do Senhor Jesus. Você não vai querer perder os olhos do Senhor te contemplando. De modo algum, a comunhão, a intimidade com o Senhor, você não vai querer perder. Então, amado, se você se desvia, se converta realmente. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. A paz que eu busquei em tantos lugares, fui encontrar somente no Senhor Jesus Cristo. Somente no Senhor Jesus Cristo eu fui encontrar essa paz que eu procurei em tantos lugares. Jesus restaurou minha vida, restaurou meu lar, restaurou meu casamento, me deu a paz, me deu a tranquilidade. Hoje, sirvo ao Senhor Jesus e falo para você, neste momento que está me ouvindo, me assistindo, falo para você, você tem que ter um encontro com Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos cansados e oprimidos, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entrega neste momento o teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará. Salmo 36, 5. Se você acha que você fez tantas coisas que seu pecado não pode ser perdoado, chega perante o Senhor neste momento, confessa, porque a Bíblia Sagrada diz, se nós confessarmos os nossos pecados, eu não estou falando para você confessar para homem, e lá se ajoelhar perante homem, eu estou falando para você confessar o seu pecado a Jesus neste momento. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Não importa o que você fez, não importa o que você é, se você vir até o Senhor, como eu vim até o Senhor Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele, os meus pecados foram perdoados, todos os meus pecados foram perdoados, anulados. E eu faço um convite para você neste momento, entrega neste momento a sua vida a Jesus Cristo. Entrega os seus caminhos a Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode mudar a história da sua vida neste momento, só Jesus Cristo pode transformar a sua vida neste momento. Toma uma posição com o Senhor Jesus Cristo, só Ele pode dar paz, tranquilidade, o refrigério para a sua alma neste momento. Venha o Senhor. Venha o Senhor neste momento. Deixa Jesus adentrar a sua vida neste momento. Confessa ao Senhor. Diga, Senhor, neste momento eu te aceito. Jesus, perdoa os meus pecados. Meus pecados são vermelhos, são escarlates, Senhor. São vermelhos como carmesim, mas neste momento eu me arrependo e retomo a minha vida a Ti. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria na minha alma. Entrega-te ao Senhor Jesus agora. Deixa Ele mudar a sua vida, a sua casa e a sua família. E neste momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar pela sua vida agora, para que você venha ter um encontro com Jesus, para que a sombra das trevas venha ser quebrada sobre a sua vida. Incline a cabeça onde você está. Feche seus olhos. Eleva seu pensamento somente em Jesus. Somente em Jesus. Somente em Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Neste momento, vamos falar com o Pai. Começa a falar para Ele. Fala, Senhor, eu errei tanto. Senhor, eu fiz tantas coisas. Mas neste momento eu me arrependo dos meus pecados. Neste momento eu me arrependo, Senhor, de ter praticado tantas coisas que não têm agradado a Tua santidade, que não têm agradado a Ti. Senhor, eu me arrependo neste momento. Abra seu coração na presença do Senhor. Abra seu coração na presença de Jesus Cristo agora. Eu vou orar por Ti neste momento. Grande Deus, eterno Pai, Senhor de maravilhas,
Deus de milagre, Deus de poder, Deus de vitória, Deus de bênção. Senhor, neste momento, Pai, pessoas cansadas, pessoas abatidas, pessoas desiludidas na vida, pessoas que buscaram, bateram em tantas portas, pessoas que estão aprisionadas, Senhor Deus, essas casas de espírito, estão aprisionadas essas casas, Senhor Deus, de encosto, pessoas que tiveram seus nomes, Pai, levado naquele lugar, pessoas que tiveram seu nome enterrado no cemitério, levado na cachoeira, levado na encruzilhada, na mata, na pedreira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que neste nome tem poder. Senhor, começa agora. Começa a libertar o cativo. Começa a libertar o oprimido. Quebra toda força contrária, a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria que está nesta casa, nesta família, neste momento, Pai. Liberta esta pessoa, restaura neste momento, Senhor. Que eu clamo a Ti, meu Deus. Suplicamos agora a Ti. Retira essa tristeza, a angústia que está na alma. Enxuga lágrimas, lágrima dos olhos, lágrima do coração neste momento. Devolve a paz, Senhor, a esta alma. Porque Tu, Senhor Jesus Cristo, é o príncipe da paz. E neste momento, Pai, esta vida eu entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, Jesus.